Eu gostaria que você percebesse que, na verdade, é isso. Deus é um só, mas cada um leva dentro de si o Deus que ele acredita. Alguns nem carregam. Melhor dizendo, hoje, na atualidade, milhões não carregam. E tem pessoas, por exemplo, que para fazer um pedido a Deus, precisa ir para a igreja, precisa falar com o pastor, com o padre, com o rabino, porque a fé é muito pequena, porque não tem certeza absoluta que ele existe, ou porque se acha que não está preparado para falar com Deus, porque faz tanta coisa errada, porque faz tanto mal para as pessoas, tanto dentro de casa quanto no trabalho e todo local que vai, que não tem coragem de falar com Deus. Então essas pessoas precisam procurar igrejas. Na verdade, a igreja ela realmente é boa para determinados indivíduos, porque ela funciona como uma espécie de uma muleta para dar apoio para a pessoa. Pessoas, por exemplo, envolvidas em droga, prostituição, pessoas no mundo do crime, a igreja é boa porque funciona como uma rédea, funciona como um freio para segurar e orientar essas pessoas. Caso contrário, a igreja, para determinadas pessoas, ela não traz muito pelo contrário, ela acaba limitando a maneira da pessoa entender e ver as coisas. Eu acredito, por exemplo, que essa igreja que hoje está tumultuada por milhares de pessoas, ela está ali porque a humanidade realmente não tem fé em Deus. Se não tem fé é porque não acredita. E inclusive eu mesmo, eu sou músico tecladista, faço músicas, coloco na internet, todas músicas engraçadas, músicas de duplo sentido, porque fazer música romântica ninguém gosta. Eu fiz uma música que o nome dela é Grande, não deu ibope, não deu visualização. Fiz uma música para Jesus que tem um ritmo gostoso, tem harmonia, tem letra, é música para ser cantada nas igrejas, que mexe com a pessoa, é música com ritmo para cantar e dançar. E passei isso para os meus contatos, os contatos do meu e-mail, mais precisamente no Hotmail. Eu tenho mais de 800 contatos e não chegou a 200 visualizações. Passei diretamente para o pessoal da igreja, nem o pessoal que se diz da igreja se interessa. Eu escrevo livros. O meu primeiro livro, por exemplo, foi um livro que quem me ajudou a escrever esse livro, hoje eu sei disso, foi o meu mentor, e ele me passou intuitivamente. Então eu escrevi esse livro num período de 5 anos. Eu escrevi um pouco, parava e escrevia um pouco. Não um livro grosso não, um livro de 127 páginas. Mas era em cada período do ano que ele resolvia me passar aquela história. E uma história falando de como é o mundo além da vida, falando de outras regiões, falando de um outro planeta habitado. E eu passei isso para a maioria dos meus contatos e praticamente ninguém olhou e ninguém se interessou em ler. Então, nós vivemos num mundo que impera, é o mundo, como está escrito na Bíblia, do falso profeta. E tem uma passagem na Bíblia que diz: um homem se aproxima de Jesus e pergunta para ele: o que devo fazer, Senhor, para segui-lo? Ele falou: doe tudo que você tem e aí me acompanhe. Então ele estava dizendo que
não dê valor a coisas materiais. Se você conseguir se desapegar disso, você estará pronto para me seguir. E hoje os próprios dirigentes da igreja estão comprando fazendas, estão sentados em dinheiro. E o povo não percebe isso. Compram emissoras de rádio, de televisão, tá? Então os falsos profetas estão aí, está escrito. E o povo não sabe disso. Eu li tudo sobre a Bíblia, como montaram a Bíblia. Inclusive eu digo que hoje a Bíblia, que dizem que é o livro sagrado, hoje não é mais o livro sagrado. Um dia foi. Na época de Martinho Lutero, na época de John Wesley, que a igreja foi pressionada a entregar a Bíblia na mão do povo, que inclusive na época não tinha nem evangélicos e nem protestantes. E nessa época a missa era feita em latim, o padre ficava de costas para o povo e ele ditava as regras. Foi inventado, por exemplo, a confissão, para que os padres soubessem o que acontecia na região, para poder dominar a situação, porque vai confessar alguma coisa para Deus, ele sabe até o que você vai pensar daqui a 10 anos, então você vai confessar o que para Deus? Não é? E você ficar pegando um texto lá e contando igual papagaio, repetindo sempre a mesma coisa, isso aí não leva ninguém a lugar nenhum. A verdadeira oração nasce dentro da alma, no seu coração. É aquele momento de desespero que você consegue se levar até Deus e falar com Ele. Ou é naquele momento de alegria que você se ajoelha e glorifica e agradece a Ele tudo que Ele tem lhe dado. Essa é a verdadeira oração. Mas a igreja ensinou tudo errado. Porque na verdade a igreja ela sempre se incomodou com o cristianismo. Foi a igreja que pediu a cabeça de Jesus. Tanto que o imperador romano, Pôncio Pilatos, ele falou: eu lavo as minhas mãos perante esse inocente. E entregou Jesus e Barrabás para que o povo escolhesse um dos dois. E o povo escolheu que Barrabás continuasse vivo. Então hoje está aí o que o povo pediu. Essa quantidade enorme de assassinos e ladrões está entre o que o povo pediu. Então tudo isso está em profecias. E a Bíblia mostra essas profecias. Mas, entretanto, na época que o povo pressionou a igreja para soltar a Bíblia, o Papa se reuniu com os cardeais e falou: nós não podemos soltar tudo na mão do povo, vamos ver o que nós podemos entregar. E aqueles nojentos mexeram no livro sagrado, abriram o livro, tiraram as páginas que eles queriam. Perceba que você não consegue ler a história toda de Jesus, você consegue ler somente o início da vida de Jesus e o final. E onde está o meio? O meio está em 20 livros que foi retirado da Bíblia. Deixaram lá Lucas, Mateus e uma série de outros livros, mas 20 livros foram retirados. Esses livros estão resumidos em 2 livros chamados Apócrifos da Bíblia. Então hoje eu digo para vocês, a Bíblia não é mais sagrada. E mesmo Jesus me diga qual foi a religião que ele criou. Jesus não criou nenhuma religião. A religião é coisa do homem para dominar o próprio homem. Então, essa foi a conclusão que eu tirei de tudo que eu aprendi. Você, em vez de carregar a Bíblia debaixo do braço, tente carregar Jesus no seu coração. Carregue Deus no seu coração. Eu estou por aqui de pessoas dizendo serem evangélicos. Eu falo assim: olha, grande coisa ser evangélico ou ser seguidor da Bíblia, grande coisa. Tá cheio todos os padres pedófilos, todos esses falsos profetas que estão metendo a mão no dinheiro do povo, que Jesus não ensinou isso, porque ele fazia caridade sem cobrar nenhum centavo. Eles estão metendo a mão no dinheiro do povo, segundo o que o próprio Papa mandou colocar na Bíblia, que era para poder dar os 10%, obrigando o povo a dar os 10% para a igreja. Jesus não ensinou isso. Mas esses 20 livros foram tirados porque esses 20 livros ensinavam o povo a falar diretamente com Deus. Isso não era interessante para eles. Então hoje a Bíblia não é mais um livro sagrado. Aquele que
conseguir levar Deus no seu coração, não precisa abrir Bíblia para falar, porque Deus fala através da boca dele. Então, isso foi o meu aprendizado. Um aprendizado, um presente dado por Deus, a quem eu reconheço que é o nosso grande Pai. Eu acredito que haverá uma grande transformação no nosso planeta. A transformação já iniciou, também está profetizada. Essa inundação forte que houve no Japão, inclusive onde o planeta afundou 1 metro, e alguns, não vou citar nomes, mas alguns países desaparecerão, novas terras surgirão, os continentes se modificarão, mas a maior modificação será no mundo espiritual. A Terra continuará sendo o planeta de recuperação, como ela sempre foi. Ela continuará sendo um planeta onde os seres errantes, os espíritos errantes vêm para aprender. Mas como hoje nunca mais, porque hoje está sobre a Terra uma quantidade de espíritos maléficos muito grandes. Isso também foi profetizado por povos, vários povos e vários profetas. Está chegando a hora de começar o desencarne em massa desses seres errantes que estão no planeta com uma chance de aprender, mas que na realidade só fazem o mal. Sem mais considerações, espero que isso que eu relatei a vocês possam lhe ajudar. Se vocês me procurarem no canal do YouTube, vocês poderão entrar em contato comigo diretamente pelo YouTube, e se eu puder fazer alguma coisa para ajudar um de vocês, eu estarei à disposição. Desejo que você fique com Deus, desejo que você seja um cristão, não um evangélico. Eu sei que é difícil ser cristão, porque Jesus falou: se lhe derem um tapa numa face, dê a outra. Isso significa, se lhe fizerem o mal, retribua com o bem. Eu sei que isso é difícil, mas desejo que você seja um cristão e encontre o seu caminho, as respostas do que você pergunta, se ajoelhando, sem precisar procurar terceiros e nem igrejas, e fale diretamente com Deus, porque Ele é o verdadeiro Pai, Ele não é padrasto. Desejo que você fique com Deus, fique na paz dEle.